Toda cultura tem um mito sobre o mundo antes da criação e da criação do mundo, muitas vezes com o acasalamento dos deuses ou a incubação do ovo cósmico. É comum a concepção ingênua do universo como segmento de um precedente humano ou animal. Eis, por exemplo, 5 pequenos excertos desses mitos, em diferentes níveis de sofisticação, da Bacia do Pacífico. Bem no começo tudo estava em repouso numa escuridão perpétua, a noite oprimia tudo como se fosse impenetrável matagal. O mito do grande pai do povo Aranda. Da Austrália Central tudo estava em suspenso, tudo tranquilo, tudo em silêncio, tudo parado e imóvel, e a amplidão do céu estava vazia. Pem Popol Vuh. Dos maias Quichés na Orient estava sozinho no espaço como uma nuvem que flutua no nada. Não dormia, porque não existia sono, não tinha fome, pois então ainda não havia fome. Assim permaneceu por muito tempo. Até que um pensamento lhe veio à mente. Disse a si mesmo: vou fazer uma coisa. Mito dos Maianas. Das ilhas Gilbert I havia o grande ovo cósmico. Dentro do ovo havia o caos. E flutuando no caos estava Panku, o não desenvolvido, o divino embrião. E Panku irrompeu do ovo, 4 vezes maior que qualquer homem atual, com um martelo e um cinzel na mão, com os quais modelou o mundo. Mitos de Panku. China por volta do século III, antes que se formassem a terra e o céu. Tudo era vago e amorfo. Aquilo que era claro e leve levou-se para se tornar céu, enquanto o que era pesado e túrbido se solidificou para se tornar terra. Para o material puro e fino foi muito fácil se juntar, mas foi muito difícil o material pesado e túrbido se solidificar. Por isso o céu se completou primeiro, e a terra assumiu sua forma depois. Quando céu e terra foram unidos no vazio, e tudo era simplicidade em estado bruto, as coisas passaram a existir sem terem sido criadas. Essa foi a grande unicidade. Todas as coisas emanaram dessa unicidade, porém todas ficaram diferentes. Huainan Tzu, China por volta do século I. Esses mitos são tributos à audácia humana. A principal diferença entre eles e nosso mito moderno do Big Bang é que a ciência se auto-questiona. E que podemos realizar experimentos e observações para testar nossas ideias. Mas essas outras histórias da criação merecem nosso profundo respeito. Toda cultura humana se regozija com o fato de que existem ciclos na natureza. Mas como, assim se pensava, poderiam existir esses ciclos a menos que os deuses os quisessem? E se existem ciclos na era dos seres humanos, não poderia haver ciclos nos éons dos deuses? A religião hindu é a única entre as grandes crenças do mundo que cultiva a ideia de que o próprio cosmos passa por um imenso, na verdade infinito, número de mortes e renascimentos. É a única religião qual a escala do tempo corresponde, sem dúvida por acaso, à da moderna cosmologia científica. Seus ciclos vão desde um dia e noite normal a um dia e noite de Brahma, com 8,64 bilhões de anos, mais longo do que a idade da Terra ou do Sol, e cerca de metade do tempo transcorrido desde o Big Bang, e há escalas do tempo ainda mais longas. Existe uma profunda e atraente ideia de que o universo não é nada mais que o sonho de um Deus, sonho que após 100 anos de Brahma se dissolverá num sono sem sonhos. O universo se dissolverá junto com ele até que após mais um século de Brahma Deus se espreguice, se recomponha e comece de novo a sonhar o grande sonho cósmico. Enquanto isso, há um número infinito de outros universos, sendo cada um deles o sonho cósmico de seu próprio Deus. Essas grandes ideias são temperadas por outra, talvez ainda mais notável. Diz que os homens podem não ser os sonhos dos deuses, mas sim que os deuses são os sonhos dos homens. Na Índia há muitos deuses, cada qual com muitas manifestações. Os bronzes do período Chola, fundidos no século XI, incluem várias encarnações diferentes do deus Shiva. A mais elegante e sublime entre elas é uma representação da criação do universo no início de cada ciclo cósmico, motivo conhecido como a dança cósmica de Shiva. O deus, que nessa manifestação se chama Nataraja, o rei da dança, tem 4 mãos. Na mão direita superior há um tambor cujo som é o da criação. Na mão esquerda superior há uma língua de fogo, um lembrete de que o universo agora recém-criado será daqui a bilhões de anos destruído. Essas imagens profundas e encantadoras são, assim gosto de imaginar, uma espécie de premonição das ideias astronômicas modernas. 3. É muito provável que o universo venha se expandindo desde o Big Bang, mas não está claro, de modo algum, que continuará a se expandir para sempre. A expansão pode ir diminuindo devagar, parar e se reverter. Se houver no universo menos do que certa quantidade crítica de matéria, a gravitação das galáxias que se afastam umas das outras será insuficiente para ter a expansão, e ele se esvairá para sempre. Porém, se houver mais matéria do que a que conseguimos ver oculta em buracos negros, digamos, ou num gás quente mas invisível entre as galáxias, então o universo se manterá gravitacionalmente unido,
e participará numa muito indiana sucessão de ciclos, expansão seguida de contração, universo sobre universo, um cosmos sem fim. Se vivemos num universo assim oscilante, o Big Bang, então, não seria a criação do cosmos, mas apenas o fim de um ciclo anterior, a destruição da última encarnação do cosmos. Talvez nenhuma dessas cosmologias modernas seja de nosso total agrado. Em uma, o universo é criado, de algum modo, 10 bilhões ou 20 bilhões de anos atrás, e se expande para sempre, as galáxias se afastando umas das outras, até que a última desapareça de nosso horizonte cósmico. Então nossos astrônomos galácticos estarão desempregados, as estrelas vão esfriar e morrer, a própria matéria decairá, e o universo se tornará uma névoa rala e fria de partículas elementares. Na outra, a do universo oscilante, o cosmos não tem início nem fim. Estamos no meio de um ciclo infinito de mortes e renascimentos cósmicos sem qualquer informação emanando dos pontos de inflexão da oscilação. Nada das galáxias, estrelas, planetas, formas de vida ou civilizações envolvidas na encarnação anterior do universo escorre pelo ponto de inflexão. Atravessa o Big Bang para vir a ser conhecido no universo atual. A sina do universo em qualquer dessas cosmologias parece ser um pouco deprimente, mas podemos nos consolar com as escalas de tempo envolvidas. Esses eventos transcorrem em dezenas de bilhões de anos, ou mais. Seres humanos, e nossos descendentes, onde quer que possam estar, podem fazer muita coisa em dezenas de bilhões de anos, antes que o universo morra. Se o universo de fato oscila, aparecem questões ainda mais estranhas. Alguns cientistas pensam que quando a expansão é seguida de contração, quando os espectros de galáxias distantes têm desvio para o azul, a causalidade será invertida e efeitos precederão as causas. Primeiro as ondas de choque se afastam de um ponto na superfície da água, e depois disso é que atira a pedra que atingirá aquele ponto. Uma tocha irrompe em chamas primeiro, depois acendo. Não podemos fingir que entendemos o que significa essa inversão na causalidade. Será que então as pessoas nascerão em seu túmulo e morrerão no útero materno? O tempo correrá para trás. Essas questões têm algum significado. Cientistas se perguntam o que acontecerá num universo em oscilação, nos pontos de inflexão, na transição da contração para a expansão. Alguns acham que as leis da natureza são então remodeladas de maneira aleatória, que o tipo de física e de química que ordena este mundo representa apenas um numa abrangência infinita de possíveis leis da natureza. É fácil ver que apenas um âmbito muito restrito destas é consistente com a existência de galáxias, estrelas, planetas, vida e inteligência. Se as leis da natureza são rearrumadas de maneira imprevisível nos pontos de inflexão, seria uma coincidência extraordinária se o caça-níqueis cósmico viesse com um universo consistente com o que somos hoje. 4. Será que vivemos num universo que se expande para sempre, ou num em que há uma série infinita de ciclos? Existem meios para se descobrir fazendo um censo acurado da quantidade total de matéria no universo observando a beirada do cosmos. Radiotelescópios podem detectar objetos muito tênues, muito distantes. Quando olhamos bem fundo no espaço, também estamos olhando para trás no tempo. O mais próximo dos quasares talvez esteja a uma distância de meio bilhão de anos-luz. Porém, se virmos um objeto que está a uma distância de 12 bilhões de anos-luz, nós o estaremos vendo como era 12 bilhões de anos. Ao olhar para longe no espaço, estaremos olhando também para um passado distante, de volta ao horizonte do universo, de volta à época do Big Bang. O sistema chamado Very Large Array VLAI é um conjunto de 27 radiotelescópios separados, numa região remota do estado do Novo México, nos Estados Unidos. É uma matriz em fase, os telescópios individuais conectados eletronicamente, como se constituíssem um único telescópio do mesmo tamanho até nos seus elementos mais remotos, como se fossem um radiotelescópio com dezenas de quilômetros de extensão. O VLAI é capaz de resolver ou discriminar detalhes sutis nas regiões de rádio do espectro, de maneira comparável ao que os maiores telescópios com base no solo podem fazer nas regiões ópticas do espectro. Às vezes esses radiotelescópios estão conectados com telescópios no outro lado do diâmetro terrestre em certo sentido, um telescópio do tamanho do planeta. No futuro poderemos ter telescópios na órbita da Terra, de um e do outro lado do Sol, na verdade um radiotelescópio do tamanho do sistema solar interior. Esses telescópios poderiam revelar a estrutura interna e a natureza dos quasares. Talvez se descubra uma unidade padrão de luminosidade dos quasares e a distância até eles possa ser determinada, independentemente de seu desvio para o vermelho. Ao se compreender a estrutura e o desvio para o vermelho dos quasares mais distantes, talvez seja possível ver se a expansão do universo era mais rápida bilhões de anos atrás, se ela está ficando mais lenta, se o universo um dia entrará em colapso. Radiotelescópios modernos são bastante sensíveis. Um quasar distante é tão tênue que sua radiação detectada é de talvez um quadrilionésimo de watt,
A quantidade total de energia de fora do sistema solar recebida ao longo do tempo por todos os radiotelescópios no planeta Terra é menor do que a energia de um único floco de neve que atinge seu solo. Ao detectar a radiação cósmica de fundo, ao contar os quasares, ao buscar sinais inteligentes no espaço, os radioastrônomos estão lidando com quantidades de energia que quase não estão lá. Alguma matéria, em especial a matéria nas estrelas, brilha com luz visível e é fácil de ver. Outros tipos de matéria, gás e poeira na periferia das galáxias, por exemplo, não são detectados com tanta facilidade. Não emitem luz visível, embora pareçam emitir ondas de rádio. Esse é o motivo pelo qual o desvendamento dos mistérios cosmológicos exige que usemos frequências diferentes das da luz visível, às quais nossos olhos são sensíveis. Observatórios na órbita da Terra descobriram um brilho intenso de raios-x entre as galáxias. Primeiro pensou-se que era hidrogênio intergaláctico quente, uma quantidade imensa nunca antes vista. Talvez suficiente para fechar o cosmos e assegurar que estamos presos num universo oscilante. Porém, observações mais recentes de Riccardo Giacconi podem ter localizado o brilho de raio-x em pontos individuais, talvez uma ordem imensa de quasares distantes. Eles também contribuem com massa para o universo antes desconhecida. Quando se completar o inventário cósmico e for somada a massa de todas as galáxias, quasares, buracos negros, hidrogênio intergaláctico, ondas gravitacionais e habitantes ainda mais exóticos do espaço, saberemos em que tipo de universo habitamos. Quando discutem a estrutura em grande escala do cosmos, astrônomos gostam de dizer que o espaço é curvo, ou que o cosmos não tem um centro, ou que o universo é finito, porém sem limites. Do que será que estão falando? Imaginemos que habitamos um país estranho onde todo mundo é achatado. Acompanhando Edwin Abbott, um erudito shakespeariano que viveu na Inglaterra vitoriana, vamos chamá-lo de Planolândia. Alguns de nós são quadrados, alguns são triângulos, alguns têm formatos mais complexos. Ficamos correndo, entrando e saindo de nossos prédios achatados, ocupados em nossos negócios e namoricos chatos. Todos em Planolândia têm comprimento e largura, mas nenhuma altura. Sabemos o que é direita e esquerda, para frente e para trás, mas não temos ideia, a mais remota compreensão, do que é em cima e embaixo. Exceto os matemáticos achatados. Eles dizem ouçam, na verdade é muito fácil. Imagine direita e esquerda. Imagine frente e trás. Até aqui tudo bem. Agora imagine outra dimensão, em ângulo reto com as outras duas. E dizemos do que você está falando. M ângulo reto com as outras duas. Só existem duas dimensões. Mostre essa terceira dimensão. Onde ela está? E assim os matemáticos, desanimados, vão embora. Ninguém dá atenção aos matemáticos. Cada criatura quadrada em Planolândia enxerga outro quadrado como sendo um segmento de reta, que é ao lado do quadrado que está ao seu lado. Ele poderá ver outro lado do quadrado se fizer uma pequena caminhada. Mas o interior do quadrado será para sempre um mistério. Menos que um acidente terrível ou uma autópsia rompa os lados e exponha as partes interiores. Um dia, uma criatura tridimensional, digamos, na forma de uma maçã, aparece em Planolândia, pairando acima dela. Ao observar um quadrado especialmente atraente e de aparência agradável entrando em sua casa achatada, a maçã decide, num gesto de amizade interdimensional, dizer alô. Como vai? Pergunta a visitante da terceira dimensão. Sou uma visitante da terceira dimensão. O pobre do quadrado procura em toda a casa e não vê ninguém. Pior ainda, ele tem a impressão de que a saudação, que vem de cima, está saindo de seu próprio corpo achatado. Uma voz de dentro. Uma leve insanidade. Ele talvez se lembre corajosamente que graça na família. Irritada por ter sido considerada uma aberração psicológica, a maçã baixa e pousa em Planolândia. Agora uma criatura tridimensional pode estar presente em Planolândia. Mas apenas em parte, só um corte transversal dela é visível. Apenas os pontos que estão em contato com a superfície plana de Planolândia. Uma maçã que atravessasse o plano de Planolândia seria vista primeiro como um ponto, e depois como fatias planas mais ou menos circulares, aumentando progressivamente. O quadrado veria aparecer um ponto num espaço fechado em seu mundo bidimensional, crescendo devagar no formato aproximado de um círculo. Uma criatura com uma forma estranha e mutante apareceu de lugar nenhum. Rejeitada, insatisfeita com essa obtusidade do totalmente achatado, a maçã dá um tranco no quadrado e o manda pelos ares, flutuando e girando nessa misteriosa terceira dimensão. No início o quadrado não tem noção do que está acontecendo, é algo alheio à sua experiência. Mas depois ele se dá conta de que está vendo a Planolândia de uma posição privilegiada de cima. Pode ver o que está dentro de espaços fechados. O interior de seus colegas achatados. Está vendo o seu universo de uma singular e devastadora perspectiva. Viajar por outra dimensão provê como benefício incidental uma espécie de visão de raio-x.
Depois, como uma folha que cai, nosso quadrado pousa devagar na superfície. Do ponto de vista de seus colegas plano-holandeses, ele tinha desaparecido inexplicavelmente de um espaço fechado, e depois de maneira assustadora se materializado de lugar nenhum. Pelo amor de Deus, dizem eles, o que aconteceu com você? Acho ele se vê respondendo, que eu estava lá em cima. Eles dão umas palmadinhas em seus lados para reconfortá-lo. Delírios são comuns em sua família. Nessas contemplações interdimensionais, não precisamos nos restringir a duas dimensões. Podemos, acompanhando Abbott, imaginar um mundo de uma só dimensão, onde todo mundo é um segmento de linha, ou mesmo um mundo mágico de criaturas de dimensão zero, os pontos. Mas o mais interessante seria entrar na questão de dimensões superiores. Poderia existir uma quarta dimensão física 5. Vamos imaginar a geração de um cubo da seguinte maneira: pegue um segmento de reta de certo comprimento e o desloque por uma unidade de comprimento perpendicularmente a si mesmo. Isso cria um quadrado. Desloque o quadrado na mesma unidade de comprimento de seu lado em ângulo reto consigo mesmo, e temos um cubo. Podemos entender esse cubo como projetando uma sombra, a qual costumamos desenhar como dois quadrados com seus vértices ligados. Se examinarmos a sombra de um cubo em duas dimensões, notamos que nem todas as linhas parecem iguais, nem todos os ângulos são retos. O objeto tridimensional não foi representado com perfeição em sua transfiguração para duas dimensões. Esse é o preço de se perder uma dimensão numa projeção geométrica. Agora vamos pegar nosso cubo tridimensional e movê-lo, num ângulo reto consigo mesmo, por uma quarta dimensão física. Não direita-esquerda, não frente-atrás, não em cima e embaixo, mas ao mesmo tempo em ângulos retos com todas essas direções. Não posso mostrar que direção seria essa, mas posso imaginar que ela exista. Nesse caso teríamos gerado um hipercubo quadridimensional, também chamado de tesserato, ou octácoro. Não sei como mostrar um tesserato a vocês, porque estamos presos em 3 dimensões. O que posso mostrar é a sombra, em 3 dimensões de um tesserato. É parecida com 2 cubos interligados, todos os seus vértices ligados por linhas. Mas, num tesserato real, em 4 dimensões, todas essas linhas seriam de igual comprimento, e todos os ângulos seriam retos. Imagine um universo parecido com Planolândia. Exceto que, sem o conhecimento de seus habitantes, esse universo bidimensional seja encurvado num âmbito físico tridimensional. Quando os plano-holandeses saem em excursões curtas, seu universo parece ser bastante achatado. Mas se um deles fizer uma longa caminhada pelo que lhe parece uma linha reta, ele depara com um grande mistério. Embora não tenha chegado a uma barreira e nunca tivesse mudado de direção, ele de algum modo voltou ao lugar de onde tinha partido. Seu universo bidimensional deve ter sido formado, dobrado ou encurvado numa misteriosa terceira dimensão. Ele não consegue imaginar uma terceira dimensão, mas pode deduzir sua existência. Aumente todas as dimensões dessa história acrescentando uma dimensão, e terá uma situação que se aplica a nosso caso. Onde fica o centro do cosmos, o universo tem uma margem ou beirada. O que existe além dela num universo bidimensional encurvado em forma de esfera num espaço tridimensional? Não existe um centro, pelo menos não na superfície da esfera. O centro de tal universo não está no universo, ele está inacessível, na terceira dimensão, dentro do espaço no interior da esfera. Como toda a área do universo está na superfície da esfera, esse universo não tem uma margem, ou beira, ele é finito, mas não tem um limite. E a questão de o que existe além dele não tem sentido. Criaturas achatadas não podem por si mesmas escapar de suas duas dimensões. Acrescenta tudo isso uma dimensão, e terá a situação que se aplica a nosso caso, o universo como uma hiperesfera de 4 dimensões, sem um centro e sem uma margem ou beira, e nada além dele. Porque todas as galáxias parecem estar se afastando de nós, a hiperesfera se está expandindo a partir de um ponto, como um balão quadridimensional que está sendo inflado, criando a cada instante mais espaço no universo. Às vezes, após o início da expansão, galáxias se condensam e são carregadas para fora na superfície da hiperesfera. Em cada galáxia há astrônomos, e a luz que eles veem também está presa na superfície curva da hiperesfera. À medida que a esfera se expande, um astrônomo em qualquer galáxia vai pensar que as outras galáxias estão se afastando dele. Não há referenciais privilegiados. Quanto mais afastada a galáxia, mais rápida é sua recessão. As galáxias estão incorporadas, anexadas ao espaço, e a tessitura do espaço está se expandindo. E a resposta à pergunta, onde no universo atual ocorreu o Big Bang, é claramente em toda parte. Se não existe matéria suficiente que permita ao universo se expandir para sempre, deve haver um formato aberto, encurvado como uma célula com uma superfície que se estende ao infinito, em nossa analogia tridimensional. E se existe matéria suficiente, ela tem então um formato fechado, encurvado como uma esfera em nossa analogia tridimensional.
Se o universo é fechado, a luz está presa dentro dele. Na década de 1920, numa direção oposta à de M31, observadores descobriram um par distante de galáxias espirais. Seria possível, perguntaremos, que estivessem vendo a Via Láctea e M31 a partir de outra direção, como seria ver a nossa nuca numa luz que deu uma volta inteira no universo? Sabemos agora que o universo é muito maior do que eles imaginavam na década de 1920. Levaria mais tempo do que a idade do universo para a luz circunavegá-lo. E as galáxias são mais jovens do que o universo. Mas se o cosmos é fechado e a luz não pode escapar dele, será então perfeitamente correto descrever o universo como sendo um buraco negro. Se você quer saber como são as coisas dentro de um buraco negro, olhe à sua volta. Mencionamos antes a possibilidade de haver buracos de vermes que passam de um lugar ao outro do universo sem cobrir a distância entre eles, através de um buraco negro. Podemos imaginar esses buracos de vermes como tubos que atravessam uma quarta dimensão física. Não sabemos se eles existem, mas se existem, darão necessariamente em outro lugar de nosso universo. Ou seria apenas possível que buracos de vermes se conectassem com outros universos, lugares que de outra forma não seriam para sempre inacessíveis. Ao que sabemos, podem existir muitos outros universos. Talvez estejam em certo sentido encaixados um dentro do outro. Existe uma ideia estranha, perturbadora, instigante que é uma das mais requintadas conjecturas na ciência ou na religião. É totalmente não demonstrada, talvez nunca seja provada. Mas é de gelar o sangue. Existe, assim nos dizem, uma hierarquia infinita de universos, de modo que uma partícula elementar, como um elétron em nosso universo, poderia, se nela penetrássemos, se revelar como um universo inteiro e fechado. Dentro dele, organizadas no equivalente local de galáxias e estruturas menores, há um número imenso de outras, muito menores, partículas elementares, numa regressão descendente infinita. Universos dentro de universo, interminavelmente. Assim como no sentido ascendente. Nosso universo familiar de galáxias e estrelas, planetas e pessoas seria uma única partícula elementar do universo acima do nosso na escala. Para este o primeiro passo de uma regressão infinita. Essa é a única ideia religiosa que conheço ultrapassar o número infindável de infinitamente antigos universos cíclicos da cosmologia hindu. Como seriam esses outros universos? Seriam baseados em leis da física diferentes, teriam estrelas, galáxias e mundos, ou algo bem diferente. Poderiam ser compatíveis com alguma forma diferente e inimaginável de vida. Para penetrar neles teríamos que de algum modo penetrar numa quarta dimensão física, empreendimento nada fácil, com certeza, mas talvez um buraco negro provesse um caminho. Pode haver pequenos buracos negros nas vizinhanças do Sol. Postados na beira da eternidade, poderíamos saltar. Em publicação recente no Astrophysical Journal, Lepin, Mitchenko, Barros e Vieira, do Instituto de Astronomia da USP, constataram que o sistema solar nunca entra nos braços espirais, podendo esse ser um fator fundamental para o surgimento e para a manutenção da vida na Terra. NERT. Evidências historiográficas recentes apontam que o padre belga Georges Lemaitre observou e publicou um trabalho mostrando o mesmo fenômeno anos antes de Hubble e Humason. NRT. O estudo da radiação cósmica de fundo rendeu a George Smoot e a John Mather o Prêmio Nobel de Física em 2006. NRT. As pesquisas recentes mostram um universo completamente consistente com a hipótese de um Big Bang simples. NRT 11. A persistência da memória. Agora que os destinos do céu e da terra foram determinados, que se deu a calha, e canal seus cursos próprios às margens do Tigre e do Eufrates foram estabelecidas, que mais devemos fazer? Que mais vamos criar, ó Anunnaki? Grandes deuses do céu, que mais devemos fazer relato assírio da criação do homem?